Pois bem, galera, é um prazerzaço estarmos juntos mais uma vez para falarmos a partir de agora sobre o concurso de crimes. E o concurso de crimes, vocês bem sabem, está consagrado em 3 artiguinhos do Código Penal. Artigo 69, artigo 70 e artigo 71. E são, portanto, 3 as modalidades de concurso de crimes. O concurso material de crimes, o concurso formal de crimes e o concurso ou a continuidade delitiva. Galera, obviamente não confundam essas 3 classificações com aquelas 3 classificações inerentes ao iter criminis e à consumação e ao resultado enquanto elemento do fato típico, porque lá são crime formal, crime material e mera conduta. Feita essa separação necessária, vamos à primeira modalidade de concurso de crimes, o concurso material. Diz o artigo 69, caput, que será posto na tela em 3, 2, 1. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa das penas de reclusão ou detenção, executa-se a mais grave, que é a pena de reclusão. Galera, quando nós falamos sobre concurso de crimes, é importante que vocês entendam duas. Vejam que duas aqui é algo cabalístico. E por quê? São 2 ações ou omissões que levam a 2 ou mais resultados. Em virtude do fato de nós termos 2 ações ou omissões e 2 ou mais resultados, a pena que se dá em relação a isso será o que nós chamamos de soma, a soma da pena dos 2 crimes. Uma ação, um resultado, outra ação, outro resultado, obviamente em concurso, consequentemente, nós somaremos as penas destes 2 crimes e eu já disse a vocês, primeira observação, se for um crime sujeito à reclusão e outro à detenção, cumpre-se primeiro a reclusão. Em segundo lugar, em termos processuais, quando há o concurso de crimes, a tendência natural é nós aplicarmos a regra da conexão processual, prevista a partir do artigo 76 do Código de Processo Penal. Serão julgadas estas condutas, serão julgadas essas ações ou omissões e estes resultados no mesmo processo. Exemplo fático que nós temos. Numa mesma conduta, o sujeito estupra uma pessoa e subtrai bens desta pessoa. A ação inerente ao crime do 213, a ação inerente ao crime do 157. Nós vamos julgá-lo pelos 2 crimes, nós vamos eventualmente condená-lo pelos 2 crimes que serão impostas as 2 penas. E quando eu digo sobre o concurso material, é importante que se frise também aqueles 4 princípios, e nós temos um bloco específico sobre eles, inerentes ao conflito aparente de normas. O princípio da especialidade, o princípio da absorção ou consunção, principalmente. A segunda modalidade de concurso de pessoas de concurso de crimes que nós temos é o concurso formal de crimes, que está consagrado no artigo 70 do Código Penal, que será posto na tela em 1, 2, 3. Diz o 70: quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se a pena mais grave das cabíveis ou, se iguais,
somente uma delas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até a metade. Galera, parem nessa primeira parte do artigo 70, por quê? Eu quero que vocês entendam duas coisas. Primeiro, qual é a regra do concurso formal de crimes? Uma ação ou omissão que reverbera 2 ou mais resultados. Repito, uma ação, 2 ou mais resultados. E como regra, a primeira parte do caput do artigo 70 e essa que eu mencionei a vocês é o que nós chamamos de concurso formal próprio. Vocês são jovenzinhos, a maioria de vocês é de jovenzinhos, vocês não lembram, mas existia na década de 80 e na década de 90 um filme chamado Indiana Jones. E em um dos filmes Indiana Jones, o Indiana Jones e a Última Cruzada. Ele está no alto de um morro, no final de um túnel, com a sua pistola na mão, e essa pistola tem um único projétil. E caminham em direção a ele 5 soldados inimigos. Ele tem uma opção: pular daquele túnel, que ele está no alto de um morro, muito provavelmente Indiana Jones, interpretado por Harrison Ford, viria a óbito, ou ele tem a opção de usar aquele único projétil, aquela única bala, contra os soldados adversários. E ele o faz, ele atira no peito do primeiro e aquela única bala atravessa os 5 soldados e eles vêm a óbito. Exemplo típico de concurso formal de crimes, porque é uma única ação que reverbera, no exemplo citado por mim, 5 resultados. A segunda parte do artigo 70, que será posta na tela. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Vejam, a segunda parte do artigo 70 menciona o que nós chamamos de concurso formal impróprio. O que é o concurso formal impróprio? Uma única ação, 2 ou mais resultados, mas a autonomia, a vontade, há como objetivo alcançar os 2 ou mais resultados a partir daquela única ação. Acácio, concurso formal próprio, concurso formal impróprio, por que nós devemos classificá-los como conceitos diferentes? Por quê? No caso do concurso formal próprio, quando não há essa autonomia, nós aplicamos a pena mais grave, acrescida de 1/6 até a metade. Agora, no concurso formal impróprio, quando há esses desígnios autônomos, nós vamos somar as 2 penas dos 2 ou mais resultados e o único critério que a gente tem que levar em consideração é a pena do concurso formal impróprio jamais poderá ser maior que a pena do concurso material. Tranquilo, galera, beleza? Até aqui todos lépidos, serelepes e pimpões. Por quê? A terceira modalidade do concurso de crimes que nós temos, que está consagrada no 71, é a continuidade delitiva. Diz o 71, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem-se os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. O concurso, a continuidade delitiva, aliás, nada mais é que o caso do serial killer. Como regra, a continuidade delitiva não corresponde a uma modalidade de concurso de crimes. Contudo, por opção legislativa, por escolha do legislador,
ela será tratada como um tal. E quais são os requisitos para que nós tenhamos a continuidade delitiva e, consequentemente, os objetivos dessa opção legislativa sejam alcançados? Primeiro, os crimes devem ser da mesma espécie. E quando eu digo da mesma espécie, eles não devem estar consagrados necessariamente no mesmo tipo penal, mas eles devem estar no mesmo capítulo do Código Penal. Ou seja, eles devem ser tutelados, devem ser tuteladores do mesmo bem jurídico penal. Segundo requisito, critério temporal. Eles não precisam ser praticados ao mesmo tempo, mas é necessário que a distinção temporal, o lapso temporal, o espaço entre cada um deles seja razoável a ponto de nós determinarmos que um é continuação do outro. Então ele pratica um crime a cada uma semana, ele pratica um crime a cada um mês, ele pratica um crime a cada 6 meses, ele pratica um crime a cada 1 ano. Há uma possibilidade de junção temporal entre eles. Terceiro lugar, o lugar. Não necessariamente será o mesmo lugar. Se a gente lembrar do Maníaco do Parque, todos os crimes eram cometidos no Parque do Estado, na Mata do Estado. Não é uma necessidade, mas esses crimes precisam ser praticados, um em São Paulo, outro em São Bernardo, outro em Santo André, depois volta para São Paulo, aí vai para São Caetano. Há uma proximidade territorial em relação a eles. E, em quarto lugar, os meios de execução. Os métodos devem ser iguais ou similares. E é importante nós frisarmos em relação a esses 4 requisitos que eles são cumulativos. É necessário que os 4 estejam presentes para que nós tenhamos a continuidade delitiva. Tranquilo, galera? Eram estes os aspectos relacionados ao concurso de crimes dos artigos 69, 70 e 71 do Código Penal. Foi um prazerzaço estar ao lado de vocês. Valeu, abraços, tchau!